Sejam bem-vindos a mais um PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Muita alegria poder compartilhar a palavra com os irmãos, poder dividir esse bálsamo que desce direto do trono de Deus para as nossas vidas, trazendo esperança, trazendo força, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo restauração e tudo aquilo quanto ela promete trazer. Ela entrega. Tenha certeza, a palavra de Deus entrega tudo isso que ela promete para nós. À medida que nós vamos deixando ela entrar dentro de nós, à medida que nós vamos interagindo com ela, ela vai nos transformando de dentro para fora. Muito feliz, compartilhar a palavra. Receba aí o projeto Visitar na tua casa. São 30 minutos de palavra, de oração, de adoração na presença de Deus, que você estabelece uma vez por semana. Entende? Você vai separar uma vez por semana. Durante 30 minutos nós estaremos na tua casa trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de força, uma palavra na medida das tuas necessidades, uma palavra que desce do trono de Deus, amém? E logo estaremos com os PGMs presenciais. Estamos aqui em Romanos 12, do versículo 3 até o 8, acompanhe comigo na tua Bíblia, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes que pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se ela é segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e que o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita a misericórdia, com alegria. Paulo está falando aqui da diversidade de dons no âmbito do corpo de Cristo. É interessante que é uma diversidade que opera na unidade. Uma coisa está completamente dependente da outra. Só haverá operação dos dons se houver unidade. Porque se eu tenho a operação de dons e não tenho a unidade, cada um que tem um dom acha que é detentor do dom e trabalha para si mesmo, trabalha para o seu próprio sucesso. E, na verdade, a operação dos dons, a diversidade de dons, ela opera perfeitamente em harmonia com a unidade do corpo. É como se fosse um corpo humano, eu tenho vários membros, cada um trabalhando na tua função, mas todos trabalhando em função do corpo, da integralidade do corpo. É o que Paulo está dizendo aqui, sobre a diversidade de dons. A igreja local, ela precisa ser uma unidade avançada do corpo de Cristo. Eu tenho o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, chamado Igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra. Igreja universal, porque ela está em toda a face da terra. Glória a Deus, porque ela está em toda a face da terra. E cada igreja local, ela tem que trabalhar como sendo um posto avançado da igreja como corpo místico. Isso significa que tudo que é produzido em termos de sinergia na igreja local é preciso culminar, é preciso direcionar para o cumprimento da missão que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então, tudo que for feito na igreja local, ela tem que cumprir a missão que é o ID.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Essa é a nossa missão integral, e nós fazemos isso levando esta boa nova até o homem, nas 3 dimensões do homem: ao corpo, à alma e ao espírito. Isso se chama cumprimento da missão integral. Eu levo a palavra, eu levo a boa nova para o homem em todas as dimensões humanas. Isso significa que a igreja consegue e só poderá cumprir a sua missão se ela se dedicar integralmente a isso. Todas as demais atividades enquanto igreja, elas são apenas conjecturais e estratégicas. Agora, o fazer discípulos, o pregar o evangelho é estrutural. Está na estrutura da igreja fazer isso. Então, todas as demais atividades, elas são em segundo plano. Primeiro plano, fazer discípulo. Primeiro plano, pregar o evangelho a toda criatura. É importante dizer porque os dons e a diversidade dos dons, essa diversidade precisa trabalhar na unidade. E como eu construo essa unidade? Se eu entender que a missão integral é essa, que a missão é 2. Tudo que existe dentro da igreja tem que trabalhar para essas 2 coisas importantes: fazer discípulo e pregar o evangelho. Então, se eu tenho um coral na igreja, ele tem que servir a essa função. Se eu tenho um ministério de louvor na igreja, ele tem que servir a essas 2 funções: pregar o evangelho e fazer discípulos. Se eu tenho um ministério de mulheres na igreja, elas têm que servir a esses 2 propósitos, porque essa é a missão que Deus passou para nós enquanto igreja. Pode ter uma diversidade imensa de dons, mas se eu não trabalhar, se eu não colocar esses dons para perseguir esses 2 objetivos básicos da igreja, não vai servir a igreja. Os dons não vão ser usados para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, então existe uma economia dentro disso. A economia da unidade e a economia da diversidade de dons no âmbito da unidade criada. Então eu preciso compreender enquanto gestor, enquanto aquele que recebeu de Deus essa missão de conduzir a igreja, de que tudo que há dentro da igreja precisa trabalhar para o cumprimento dessa missão: fazer discípulos e pregar o evangelho. Amém? Por quê? Porque se nós esquecemos essas 2 coisas básicas e principais da nossa missão, nós nos tornamos verdadeiras fraternidades sem fraternidade. A gente vira comunidade esotérica, fechada, aonde somente os iniciados podem vir. Você está aí, eu estou aqui, eu sou salvo, você está condenado. Se você quiser ser salvo, você tem que entrar aqui nas 4 paredes, ouvir o evangelho e deixar a palavra entrar dentro. Não, Deus nos chamou, chamados para fora, chamados para cumprir essa missão básica: pregar o evangelho e fazer discípulos. A igreja precisa ser esse corpo orgânico. O que quer dizer orgânico? Eu preciso ser um com a minha igreja local. E a igreja local precisa ser uma em objetivo com a igreja enquanto corpo de Cristo. E essa ligação da igreja como sendo o corpo místico de Cristo com o Espírito Santo é uma ligação simbiótica. Uma coisa não sobrevive sem a outra. Aliás, o Espírito é o mesmo sem a igreja, mas a igreja não existe sem o Espírito. É profunda essa ligação, entendeu? Não é só osmótica, Não a igreja não é igreja só quando é tocada pelo Espírito de Deus ou quando toca o Espírito de Deus. Isso seria uma ligação osmótica, apenas na base do toque, da experiência. Não, a ligação da igreja com o Espírito de Deus é simbiótica.
nós dependemos completamente e totalmente do Espírito de Deus para cumprir a nossa missão. Amém? Então voltemos enquanto igreja, enquanto corpo misto de Cristo, a ter uma ligação profunda com o Espírito Santo de Deus, uma ligação simbiótica com o Espírito Santo de Deus. Assim, a nossa diversidade de dons vai trabalhar no âmbito da unidade e no âmbito desta economia, unidade, diversidade. E nós não vamos perder tempo com aquilo que não traz resultado. E nós não vamos perder tempo com brigas internas. Quem vai participar do quê? Quem quer ir para o coral? Quem quer ir? Não. Todas as coisas que tem dentro da igreja vão trabalhar por esses dois objetivos básicos e principais: pregar o evangelho e fazer discípulos. Amém? Fique com Deus, receba essa palavra curta e rápida. Você, igreja do Senhor, que seja abençoado nesse dia em nome de Jesus. Amém.